Voltamos com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, o Fator Verde é um programa de certificação para construções aqui na capital cearense, parcelamento de atividades e produtos sustentáveis da Prefeitura de Fortaleza. O programa tem como objetivo principal incentivar construções e empreendimentos que optem por executar projetos com materiais e obras com sistemas construtíveis, sustentáveis, bem como ações ambientais destinadas à redução do impacto socioambiental e, consequente, melhoria da qualidade de vida urbana e meio ambiente. O programa de certificação do Fator Verde incentiva construções e empreendimentos mais sustentáveis. O Fator Verde é uma certificação ambiental que estabelece critérios que norteiam tanto a construção quanto a elaboração de produtos, quanto a execução de atividades. E o interessante também é que o Fator Verde Fortaleza, ele traz uma modalidade que inexiste, assim, a gente não conseguiu localizar em outros locais, que é o Fator Verde para parcelamento do solo. Ou seja, quando você tem uma gleba, uma área para parcelar, esse parcelamento já pode observar os critérios, né, do Fator Verde. Então, a certificação de construção civil é algo que já existe em outros locais, né? A gente teve essa inspiração, mas nós também trouxemos aqui a questão do Fator Verde do produto e também a atividade. A certificação tem como principal objetivo ser ferramenta de sensibilização ambiental e educacional na cidade. Na hora de você construir, você observa materiais que sejam sustentáveis. Você precisa ter uma boa relação com a comunidade, porque o Fator Verde ele é dividido em fatores. Tem o fator social, o fator ambiental, o fator energético, o fator hídrico, né? Então isso quer dizer que na hora de dispor o resíduo, a partir daquela obra, você precisa ter uma destinação adequada, né? Observar até mais do que está na legislação. Você precisa ter uma boa interação com a comunidade. Na hora da utilização das louças, utilizar louças que sejam eficientes, utilizar mecanismos de eficiência energética, né? Então, daí você consegue trazer essa sustentabilidade para a sua obra. E outros aspectos também que podem ser inseridos, como jardins verticais, né? Você ter pisos que sejam mais permeáveis, mais áreas permeáveis, bicicletares. Os critérios para solicitar a certificação são divididos em 6 fatores: fator cidade sustentável, fator ambiental sustentável, fator energético, fator hídrico, fator resíduos e fator social. A empresa que cumprir todos os critérios de sustentabilidade e de melhorias da qualidade da vida urbana podem optar pelo nível da certificação, que varia entre bronze, prata, ouro e diamante. São esses benefícios para a comunidade que a construtora Mota Machado procurou quando solicitou a certificação do Fator Verde. O empreendimento Rooftop Canuto 1000 é pré-certificado na categoria diamante. O que nos empolgou de adotar o Fator Verde para a obra do Rooftop, essa pré-certificação, é porque o Fator Verde ele não é só para inglês ver. Ele realmente, de fato, ele traz melhorias para o nosso processo. Tanto na pré-certificação, quando a gente vai estudar todos os itens que a gente quer atender, como durante o processo de construção da obra, as auditorias que são enriquecedoras e só trazem benefícios para a Mota Machado. Então, esse foi o principal fator de decisão da gente adotar o Fator Verde para esse empreendimento. O fato é que hoje nós utilizamos todo o checklist do Fator Verde para as nossas futuras obras. Já existe uma meta da Mota Machado de que todas as nossas obras seguintes ao rooftop terão uma pré-certificação do Fator Verde. Por quê? Por todos os benefícios que ele trazem de melhoria aos nossos processos de sustentabilidade. Para a empresa interessada em solicitar o certificado, basta entrar no sistema Licenciamento Digital no portal da Prefeitura de Fortaleza e anexar os documentos necessários. No canal Urbanismo e Meio Ambiente da Prefeitura, todos os formulários, né, os manuais são bem didáticos, são bem coloridos, com todas as informações de cada tipo de fator verde, de cada critério exigido. Então, existe o critério lá, o fator energético, então diz o que é que se considera. Né? E é interessante porque se o empreendedor quiser fazer uma obra sustentável, ele pode simplesmente pegar o manual do Fator Verde e observar. Né? Então ele vai ter uma obra sustentável até sem custo.
né? Ele não vai precisar contratar alguém para dizer que a obra dele é sustentável, porque ele consegue ir atingindo esses critérios a partir dos manuais que estão existentes. E aí ele tem a opção de procurar a secretaria e inscrever a sua obra, o seu parcelamento, o seu produto ou a sua atividade. E para a gente falar mais e procurar explicar o que é essa certificação Fator Verde, estamos recebendo aqui no estúdio a Edilene Oliveira, que é coordenadora de políticas ambientais da SEUMA, Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente da Prefeitura de Fortaleza. Ô Edilene, qual é a importância para uma construtora, como a gente mostrou aí o caso aí da Mota Machado, ter uma obra com a certificação Fator Verde? Além de todas as questões práticas, né, porque você acaba tendo por meio do Fator Verde uma orientação, né, você tem um norte para que a sua obra venha a ser sustentável, a gente acredita muito que agrega valor, né, agrega um valor, um capital imaterial, porque é provado, existem estudos que falam que quando as obras elas têm esse viés sustentável, elas passam a ser vistas de outra forma, né? Isso, inclusive, é comprovado cientificamente. Então, entre uma obra com uma certificação ambiental e uma que não tem certificação ambiental, aquela obra vai ser vista de maneira diferente pelo cliente, né? E nos dias de hoje, as pessoas têm valorizado cada vez mais esses componentes ambientais, os componentes sociais, de que a gente possa ter uma vida, uma interação mais saudável com o planeta, né? As novas gerações estão vindo aí, as crianças hoje cobram muito os pais, né? Então a gente tem aí uma quebra de paradigma, mudanças de valores, e a gente acredita que a certificação Fator Verde, ela vem ao encontro de tudo isso, materializando, né? Como eu posso tornar isso prático, né? Então, os manuais do Fator Verde te mostram como você pode praticar essa sustentabilidade. Agora, como é que o construtor ele pode ter acesso a essa certificação Fator Verde? Como é que ele faz para que a obra dele se enquadre dentro dessa certificação? A primeira coisa é ele acessar os manuais, por exemplo, é uma obra, então eu vou me candidatar ao Fator Verde de construção, né? Então, a partir do momento que eu pego o manual do Fator Verde de construção, eu vou olhando fator por fator, fator hídrico. Então, o que é que eu preciso fazer na minha obra, o que minha obra precisa ter para alcançar esse fator. E eu até chamo de cardápio, para ficar mais simples, né? No fator hídrico, eu tenho lá como se fosse um cardápio. Então, louça regulagem do Oflix, né? Do Oflux, aliás, que é aquela descarga com 3 e 6 litros. Isso é obrigatório, né? Então, no fator hídrico, você já tem lá que é obrigado você utilizar descargas que tem. Então, você tem alguns critérios que são obrigatórios. Se você cumpre todos os obrigatórios, você já pode concorrer ao prata. Além dos obrigatórios, eu tenho os opcionais, como reuso de água, utilizar a água dos ar-condicionados, são outras coisas mais detalhadas, digamos assim. Isso, né? claro, já deve constar do projeto da obra, né? Isso, então quando você percebe que a sua obra alcança não só os critérios obrigatórios, mas também opcionais, e os opcionais não é obrigado você alcançar todos, só se você quiser o diamante. Aí no diamante você tem que ter todos os obrigatórios e todos os opcionais. Mas às vezes a obra, que até pela localização ou pelo projeto, não consegue alcançar todos. Então você vai pleitear prata, ouro, né? Aliás, bronze, prata, ouro. É o nível de certificação. Isso, o nível de certificação. A certificação bronze, ela é bem simples. Basta você atingir os obrigatórios. Você tem um bronze. E a partir do momento que você atinge o obrigatório e alguns opcionais, você vai gradando do prata, ouro, diamante, até o diamante, que é o que são todos os critérios. E assim é feito sucessivamente. Então, antes da pessoa se inscrever, ou a sua atividade, ou a sua obra, ou o seu parcelamento, primeiro a equipe precisa estudar onde ela se adequa para que ela possa propor, olha, eu quero concorrer ao Fator Verde Ouro. Para concorrer ao Fator Verde Ouro, aí ela apresenta toda a documentação que se refere. E a nossa equipe vai olhar e, se constatando que no projeto está tudo feito de maneira correta, a obra recebe a pré-certificação, né? E ao final da obra, ela recebe a certificação definitiva. No caso das atividades e dos produtos, a certificação já acontece, né? Porque a atividade está ali e ela apresenta que já faz daquela forma, que já tem aqueles critérios, então a gente certifica a atividade e o produto. Agora, o parcelamento e a construção,
tem uma pré-certificação e a certificação só quando da implantação. Desde quando a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente aqui de Fortaleza começou a emitir essa certificação Fator Verde? Nós, desde 2013, 2014, nós começamos a estudar para montar, né, essa certificação. A primeira certificação, ela saiu em 2018, né? A gente teve certificação em 2018 e 2019, mas a gente demorou algum tempo para conseguir montar e deixá-lo da melhor forma possível para que fosse oferecida, né? Então, nós demoramos aí alguns anos no processo de estudo, elaboração e disponibilização para que as pessoas pudessem acessar o Fator Verde. E aí, o primeiro que a gente lançou foi o da construção civil, né? E na sequência nós lançamos produto, atividade e parcelamento. E hoje já há muitas construtoras, há muitos projetos que já foram concretizados, viabilizados dentro do que exige essa certificação aqui em Fortaleza? Nós temos 4 obras que foram pré-certificadas, né? E todas elas entre ouro e diamante. E nós temos algumas atividades que estão em processo de certificação e produtos também. Então, a gente tem produtos e atividades, a gente tem em processo. E também a gente teve essa questão da pandemia agora, né? Que ela acabou, de certa forma, também mudando um pouco como as coisas funcionam. Até a questão de vistoria, né? A gente não pôde fazer, mas a gente tem nesse momento em processo atividades e produtos. E parcelamento também, a gente tem um que ele vai ter uma ideia de pleitear o parcelamento. Agora, isso é um ganho não só para a construtora, né, que está investindo ali numa estrutura, vamos dizer assim, numa construção que traz todos esses indícios de sustentabilidade. Quem ganha não é só a construtora, mas também quem está comprando, vamos dizer, um apartamento ali naquele edifício, é quem vai realmente ganhar com essas ações de garantia, de sustentabilidade ambiental, né? Eu acho até sofisticado quando você entende a importância da sustentabilidade. Porque a sustentabilidade, você pode até no começo querer fazer, até por algum motivo de vaidade ou para mostrar para alguém. Mas quando você incorpora a sustentabilidade nas suas práticas, você só tem benefícios. Porque a sustentabilidade, ela guarda uma relação muito grande com a economia. Porque na hora que eu instalo uma louça inteligente, a minha conta de água vai diminuir. Na hora que eu instalo uma energia alternativa, porque lá tem placa solar, né? Não é obrigatório, placa solar é no opcional. Né? Mas se você opta por colocar placas fotovoltaicas, a priori você vai ter um custo de investimento. Mas a médio e longo prazo, você tem uma diminuição e muitas vezes até uma inexistência de uma conta, né, de energia. Então, aí você consegue retirar. Então, sustentabilidade, eu acho que ela é muito sofisticada no sentido de que quando você entende a importância dela, quando você entende, você passa a trazer aquilo para a sua vida e você consegue oferir esses benefícios. Quando eu coloco uma parede verde num condomínio, você melhora o conforto térmico, você melhora a sensação, porque hoje a gente pensa, se vende muito hoje o conforto, né? A gente trabalha muito com sensações, né? Hoje o marketing trabalha muito isso. Como eu me sinto quando eu chego na sua loja? Como eu me sinto quando eu estou no seu empreendimento? Então, hoje em dia se vende muito como você se sente. Então, na hora que eu entro no empreendimento, eu tenho uma parede verde, que por ter mais arborização, tem pássaros cantando, tem um paisagismo diferenciado, né? Você consegue, você passa a ter um sensor, a luz acende, a luz apaga. Então, quando você tem essas sensações, isso também agrega valor, né? E o Fator Verde traz manuais gratuitos, onde você pode seguir todos esses passos que foram estudados. A gente demorou alguns anos, porque a gente foi beber na fonte de outros locais, fazer todas as adaptações. Por exemplo, o Fator Verde de atividades a gente não encontrou nem para a gente se inspirar. A gente teve que criar, né? E aí você consegue, a partir desses manuais, nortear o seu negócio. A gente acredita que isso é muito importante. Edilenice, a certificação ela não vale só para empreendimentos residenciais, não. Também na área comercial também é possível fazer, né? Sim, sim, tanto na comercial, tanto do ponto de vista da construção, quanto do ponto de vista da atividade. Você pode certificar um prédio comercial e depois que o prédio começar a funcionar, as atividades serem certificadas. Né? Então, você tem aí um empreendimento todo certificado, não só do ponto de vista da construção, mas da atividade.
né? Então, a gente tem incentivado muito a certificação de atividades, porque onde a vida acontece são os negócios, né? O cabeleireiro, é a prestação de serviço. Então, assim, trazer a sustentabilidade para esses negócios. Como é que é a água utilizada? Qual é a destinação da água? Qual a destinação do resíduo? Então, a gente quer muito, e eu desde já agradeço aqui a oportunidade de nós falarmos disso, porque nós queremos muito que cada vez mais essa pauta seja inserida na vida das pessoas e que não seja só uma coisa, o pessoal do meio ambiente. Não, o meio ambiente somos todos nós, né? A nossa cidade, ela é um organismo vivo, né? Essa cidade, esse urbano e o ambiental, eles estão juntos. Tanto que a missão da Selma é integrar o ambiente natural com o ambiente construído. A gente acredita que é possível, sim, essa harmonização. É possível, sim, conciliar as atividades humanas e a preservação ambiental. E, assim, esse investimento nessa certificação, nessa área de serviços, agrega muito também para as empresas que apostam nessa ideia, né? Agrega do ponto de vista, como eu tinha falado inicialmente, do capital mesmo de valor, agrega valor. Porque até na hora de vender esse do folder, né, na venda, você coloca lá que aquela obra é certificada, o cliente vai ter outro olhar. É fato que o cliente vai olhar de maneira diferente. Então, existe essa questão do fator verde, ele tem também como objetivo que você tenha, por exemplo, em uma construção, a gente consiga que ao terminar uma construção, a gente tenha mais verde do que muitas vezes até o terreno. Você tinha ali um terreno vazio e aí de repente você constrói um prédio, mas aquele prédio ele traz verde, aquele prédio traz sustentabilidade, ele traz paredes verdes, ele traz arborização, ele traz a área permeável, né? Então ele traz biodiversidade, né? O fator verde ele tem esse condão também de fazer com que tanto as atividades quanto os empreendimentos deixem a cidade mais verde, deixem a cidade mais sustentável. Ok, Edilene, eu vou pedir aqui um intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua aqui no Notícias de Fortaleza, conversando sobre essa certificação Fator Verde, que é emitida pela Selma, Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza. Eu volto já já. Estamos de volta com Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. A gente continua falando sobre meio ambiente. Para a empresa solicitar uma certificação do Fator Verde, basta entrar no sistema Licenciamento Digital e anexar os documentos necessários. A empresa, alcançando índices de sustentabilidade e melhoria na qualidade de vida urbana, pode optar pelo nível da certificação. A gente volta a conversar aqui com a Edilene Oliveira, que é coordenadora de políticas ambientais da Selma. Ô Edilene, explica para a gente aí como é que se dá o processo no caso da construtora que decide fazer um empreendimento, construir um empreendimento e busca a certificação Fator Verde. O que é que ela precisa fazer a partir do momento que ela faz aquela inscrição no portal da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente? Primeiro, lembrar que a gente tem trabalhado, principalmente nos últimos tempos, com essa responsabilidade compartilhada com o cidadão. Então, todas as licenças, alvará, né, os serviços que a gente tem hoje disponível para o cidadão, em sua maioria, ele compartilha essa responsabilidade. Então, quando você faz a solicitação de um licenciamento, você coloca a documentação no sistema, né? E aí, aquela documentação, ela vai para aquele profissional validar, né, por meio de um e-mail, o profissional valida, quer seja o arquiteto, o engenheiro. Quando ele valida, essa validação vem para o sistema e aí sim o sistema aceita aquele documento, aceita aquele projeto. E a partir dali, aquela documentação é toda pensada no sistema. E a gente trabalha, isso é o licenciamento digital para o Fortaleza Online. Então, a gente tem também processos de monitoramento dessas licenças, né, desses alvarás, e é feita a amostragem, e a gente tem percebido cada vez mais a boa-fé do cidadão, e a gente acredita no cidadão, acredita nesse compartilhamento de responsabilidade. O Fator Verde tem o mesmo princípio. A pessoa entra no sistema, pensa, né, ela coloca ali, por meio digital, toda a documentação, né, ela vai colocando todos os arquivos, né? E aí ela vai colocando aqui todos aqueles arquivos, e a partir do momento que é identificado que ela colocou toda a documentação de maneira correta, e que aquela documentação, quer seja o projeto, o comprovante, notas fiscais da compra daquelas louças, né? Então, existem lá. No manual diz assim,
Para comprovar o fator social, é uma parceria com a Associação de Catadores, diz o que é que você pode fazer para alcançar aquele fator. Não diz só assim, é fator tal e você tem que... Não. Lá no manual tem dizendo por detalhes, né? Em detalhes, o que você pode fazer para alcançar aquele critério. E aí você tem como eu tinha falado anteriormente, tem os obrigatórios e os opcionais. E é como se fosse um cardápio, você vai escolhendo, olha, esse aqui eu consigo, né? Esse aqui eu consigo alcançar. E você vai escolhendo. A partir do que você escolheu, você consegue definir se você vai pleitear somente o bronze, prata, ouro ou diamante. Então, juntei toda a documentação, eu consigo alcançar o ouro? Então, eu entro no sistema de licenciamento digital, que fator verde eu escolho? Fator verde, ouro. É empreendimento tal, e eu vou anexando toda a documentação, né? E ali, a gente comprovar que toda aquela documentação está completa, a gente consegue já emitir a pré-certificação daquela obra. Então, assim, a questão de vistoria não é obrigatório, né? O principal realmente é a questão da documentação, o que não impede de quando na certificação definitiva, lá na frente, que haja uma vistoria, haja uma comparação com a documentação, mas hoje a gente trabalha muito com essa questão da responsabilidade compartilhada, né? E com a confiança no cidadão. O nível de certificação, né, no caso aí que vai de bronze até diamante, é exatamente Isso. pela quantidade de ações ali da busca da sustentabilidade ambiental que aquele empreendimento vai ter, né? Exatamente. O bronze são somente os critérios obrigatórios, que é o que, de certa forma, você já teria que fazer pela legislação, né? Assim, uma obra, digamos, uma obra que siga toda a legislação, ela já é, de certa forma, uma obra bronze. Então, não é difícil alcançar o fator verde. Agora, se eu quero que a minha obra tenha um fator ouro, diamante, aí eu vou investir nos opcionais. Que aí é você ter um sistema de reuso de água, é você ter uma instalação de uma energia alternativa, né? Existem empreendimentos que tem aquele catavento eólico gerando, né? Ali é um opcional. A gente não obriga que toda obra fator verde tenha um gerador. Um gerador de energia, nem que tenha uma placa fotovoltaica, porque senão a gente estaria cesseando a participação, a gente estaria dificultando. Para alcançar o fator verde, para alcançar o bronze, são critérios simples, né, que as obras em geral precisam ter. E a partir do alcance dos opcionais, você consegue ir auferindo o fator verde até chegar no diamante. Edilene, a certificação fator verde ainda é uma certificação nova, né? Você me falou aí que o primeiro empreendimento aí foi de 2018 e tudo, mas vocês já percebem que é uma tendência hoje das grandes construtoras, das grandes empresas buscarem realmente ter uma certificação como essa para garantir que está investindo em sustentabilidade ambiental em suas obras? Olha, eu me arrisco a dizer que sim, porque a gente tem percebido, inclusive existem construtoras hoje em Fortaleza que são conhecidas pelo seu viés ambiental, que agregaram à sua marca o componente ambiental, né? Que você não consegue falar o nome da construtora sem pensar em ações ambientais. Então, isso e não estou dizendo que foi pelo fator verde, foi um legado que foi sendo construído. E cada vez mais as construtoras, elas estão buscando isso, né? E quando você percebe que, ao fazer o fator verde, você, de certa forma, tem como se fosse uma consultoria, né? Você tem um manual ali grátis, onde basta seguir aquele manual, a tua obra fica sustentável. Então, isso é muito interessante, né? A gente acredita que, de certa forma, está prestando um serviço. Se você eu não vou conseguir alcançar todos os critérios, ou por algum motivo eu não tenho interesse em me inscrever, mas eu posso baixar o manual do fator verde e fazer minha obra observando, né, aquele manual. Ali a cidade já vai ganhar, né? Mesmo que a pessoa, porventura, não venha pleitear, e claro que a gente quer que ela pleiteie, né, que ela se certifique, mas só o fato de você usar o manual para orientar a sua obra, você vai fazer uma construção em casa. Eu vou olhar aqui o manual do fator verde, como é que o fator verde usa as louças, né? Quais são as louças que o fator verde indica? Então, as pessoas, até mesmo o particular, ele pode acessar esses manuais e ter essas informações que foram tão estudadas, detalhadas, né, feitas com muito critério. Lá tem todas as notas técnicas, a legislação que deve seguir, as NBRs, né, aqueles critérios, os tipos de materiais. Então,
é algo assim muito bom, né? Assim, que a gente acredita que é um material de extrema qualidade que está disponível. Eu penso que talvez esse seja um dos melhores, um dos maiores valores do Fator Verde, seja disponibilizar para todos algo que até bem pouco tempo ficava com poucos, né? Esse conhecimento sobre sustentabilidade e como colocar a sustentabilidade na prática. Não, e é aquela história, com bons exemplos, é natural que outras empresas que ainda não têm a certificação, que não buscaram a certificação, queiram também correr atrás, né? Até a gente ouviu aí na reportagem, né, a pessoa falando que pretendia daqui para frente todas as obras, né? Então isso nos deixa muito felizes, né? Sinal que ao colocar o Fator Verde em prática, a própria construtora percebeu que mais do que buscar um certificado, ela estava trazendo benefícios para ela. E aquela questão, numa disputa de mercado hoje, quem realmente busca o caminho da sustentabilidade ambiental só tem a ganhar também no aspecto de mercado, né? Com certeza. Eu vou pedir um novo intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no Notícias de Fortaleza, falando sobre a certificação Fator Verde, que é emitida pela Selma. Volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, as construtoras recebem a pré-certificação do Fator Verde mediante a análise do projeto da obra. Após a conclusão, o empreendimento, se tiver atendido os critérios escolhidos, será certificado. A gente volta a conversar aqui com a Edilene Oliveira, que é coordenadora de políticas ambientais da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. Edilene, como a gente falou no bloco anterior, para que a construtora ela possa solicitar a certificação Fator Verde, ela precisa entrar no portal da Selma, faz aquela solicitação e, mediante a apresentação dos documentos, ela já recebe uma pré-certificação. Mas é necessário realmente que ela execute tudo o que está previsto ali, porque no final da obra haverá, né, uma vistoria para verificar se aquele empreendimento está seguindo todas as regras que foram previstas ainda na fase do planejamento da obra, né? Exatamente. Aí, ao final, né, quando da obra entregue e aferido que foram realmente seguidos todos aqueles critérios, ela recebe a certificação definitiva que fica ostentada na obra, né? E aí, então aquela obra ela é certificada. Então, hoje em dia as construtoras já apresentam para o cliente, né? E já apresentam na obra a pré-certificação, né? Mas a certificação ela realmente só vai acontecer lá na frente. E aí eu queria só, como a gente está já indo para o último bloco, né? Eu queria só aproveitar aqui a oportunidade para falar que a gente vem trabalhando muito na perspectiva de política pública. Todos aqueles programas que são implementados, né, pela prefeitura, a gente sempre tenta trabalhar na perspectiva de deixá-lo em legislação. Então, o Fator Verde, existe uma legislação do Fator Verde, existem as portarias do Fator Verde, os manuais, então tudo isso está normatizado, né? A ideia realmente é que essa certificação e esse trabalho, ele permaneça, né, que ele continue para além de gestões e que a cidade tenha a certificação incorporada nas suas políticas públicas. Assim como o programa de adoção de praças e áreas verdes, que também tem uma legislação, né? Hoje a gente tem aí aproximadamente 500 espaços, né, adotados na cidade. Então, hoje é uma política pública, existe uma legislação. O plano de caminhabilidade, que é todo esse trabalho que a gente vem fazendo com as calçadas, né, de trazer, de proporcionar esses deslocamentos a pé, a caminhabilidade também, a gente está trabalhando a legislação, trabalhando decreto. Então, a ideia realmente é deixar tudo sempre normatizado, tudo sempre como política pública, né, para que o cidadão possa se apropriar disso e que aquela política pública possa perpassar gestões, que ela possa permanecer e possa continuar rendendo os frutos, né? Então, a gente aproveita aqui para convidar cada vez mais, tanto as construtoras, quanto as atividades, quanto aqueles empreendimentos que ainda vão parcelar solo, ou aquela pessoa que tem seu produto sustentável, né, que quer fazer um diferencial no seu produto. Então, acessem, né, o canal da prefeitura, busquem lá os manuais, vejam que é possível sim fazer essa certificação, que não é difícil, né, que são muitos critérios, eu sempre falo, é um cardápio, né? Se eu não consigo atingir todos, mas eu consigo atingir os obrigatórios e mais alguns, então eu vou lá, seleciono, organizo
e me candidato, né, a ter essa certificação. Então, a gente deixa aqui o nosso convite, né, para que mais empresas, mais empreendimentos, mais atividades possam sim se inscrever, possam sim pleitear o Fator Verde e que a gente tenha aí uma consolidação desse movimento, né, que é um movimento de obras e atividades sustentáveis, né, porque não se pode mais nos dias de hoje a gente querer trabalhar e querer ter desse planeta da forma como a gente vem trabalhando todos esses anos. A gente realmente tem que mudar as nossas práticas, né? As nossas práticas precisam ser ambientais e, mais uma vez, eu reforço, nós acreditamos sim que é possível integrar o ambiente natural e o ambiente construído. E o Fator Verde, eu acredito que é uma forma de colocar isso em prática. Agora, Adilene, a gente também vê que, por exemplo, grandes empresas, né, normalmente enxergam longe, sabem que, por exemplo, uma certificação como essa é muito importante para a obra que ela está construindo. Sim. E que vai gerar uma satisfação maior para o cliente, para a pessoa que vai comprar essa obra, esse empreendimento, uma unidade ali habitacional no projeto deles. E eles sabem que a partir da certificação está havendo essa valorização, o que tem gerado, inclusive, a competitividade, inclusive dentro do próprio setor, né, da construção civil, no sentido de quem consegue fazer uma obra mais sustentável em termos ambientais do que a outra. Ou seja, sempre buscando o nível máximo da certificação, que no caso que é o diamante, né? É uma competição saudável, né? A gente acredita que isso é bom porque incentiva que mais empreendimentos possam ser, e quanto mais há essa disputa, digamos assim, de quem consegue fazer uma obra diamante, né? Só a cidade ganha, né? Todos ganham, porque ganha o morador daquele empreendimento, ou aquela pessoa que vai trabalhar, pode ser um centro comercial. Então, mas a cidade ao final vai ganhar, porque quando você pratica, quando você tem uma ação sustentável, o meio ambiente sempre ganha, né? Você sempre deixou de usar materiais, ou você deixou de emitir carbono, né? Sempre essas práticas, elas vão ter um benefício. Você reciclou mais, né? Você plantou mais. Então, esses benefícios é o que a gente realmente quer, né? Porque o que a gente precisa, o que a gente busca todo dia é tornar a Fortaleza melhor para todos, né? A gente também fala muito dessa Fortaleza de oportunidades para todos. E as oportunidades não são só econômicas, são oportunidades também de ter uma cidade mais saudável, né? A gente tem um clima bem árido, então, assim, mesmo nós estamos na orla, mas a gente tem uma temperatura, né? Então, quando você tem ambientes com conforto térmico melhor, você melhora também o bem-estar, né, daquelas pessoas. E o fator social, ele também vai trazer os catadores, vai trazer a comunidade do entorno. Tem um fator lá, a utilizar produtos locais, né? Então, quando eu coloco lá, utilizar produtos locais é um fator, eu vou melhorar a economia do bairro, eu vou melhorar a economia do entorno, né? Então, o fator verde, ele tem esse componente socioambiental muito forte. São critérios ambientais, mas também critérios sociais, que são bem interessantes. Tem um de integração com a comunidade, de educação ambiental, né? E à medida que você vai atingindo esses critérios, você também vai interagindo e vai melhorando a vida das pessoas. Adilene, só para a gente reforçar aí para o nosso telespectador e principalmente aí para as construtoras, né? Quem hoje está querendo entrar nessa onda aí de reforçar as ações ambientais dentro dos seus empreendimentos, como é que faz para buscar mais informações a respeito de como funciona a certificação do Fator Verde da Selma? É só entrar no portal da Selma, existem outros canais, como é que pode se informar aí de como deve proceder antes de começar a sua obra e buscar essa certificação? Pronto, o canal oficial é o canal Urbanismo e Meio Ambiente, né, que é o canal da Prefeitura de Fortaleza, mas hoje, felizmente, até por conta da busca, quando você coloca no Google qualquer um dos nossos projetos, você chega no canal, né? Então, assim, se você escrever hoje Árvore na Minha Calçada, que é um projeto do plano de arborização, você consegue chegar, uma criança, uma árvore. Assim também o Fator Verde. Se você escrever no Google Fator Verde Fortaleza, você vai chegar no canal, né? Então, o canal é Canal Urbanismo e Meio Ambiente, na seção Licenciamento Digital. Né? Lá dentro do licenciamento digital do canal Urbanismo e Meio Ambiente, você vai ter lá o link do Fator Verde.
Lá você vai encontrar todos os formulários e todos os manuais. Quais as informações que precisam ser fornecidas? O checklist, né? Quais as informações, qual a documentação, o que você vai precisar entregar, o que você vai precisar colocar no sistema para que você consiga, assim, a sua pré-certificação ou a sua certificação. Tá ok, Edilene, muito obrigado pelas informações, obrigado pela entrevista aí, que realmente o fator verde, essa certificação, seja cada vez mais utilizada pelos construtores aqui em Fortaleza para que tenhamos realmente obras cada vez mais sustentáveis ambientalmente. Obrigado pela presença. Obrigada pela oportunidade. Olha, o Notícias de Fortaleza de hoje vai ficando por aqui. Você confere mais notícias no portal da Prefeitura de Fortaleza. É só acessar fortaleza.ce.gov.br. Acesse também as nossas redes sociais no Instagram e Facebook, @TV Terra do Sol. Até o nosso próximo encontro.